Viagens pelas freguesias, um programa da Miragem que, percorrendo todas as freguesias da Figueira da Foz, mais tarde vai até ao concelho de Montemoro Velho, para assim terminarmos este nosso programa que desde o seu início se predispôs a divulgar o que de bom se faz nas associações, passando também a nível individual de personagens que desenvolvem, seja na poesia, na pintura, no artesanato, no desporto, apoios sociais, no dirigismo e no teatro. Hoje temos Vítor Filipe como nosso convidado, que desde já agradeço ter aceitado o nosso convite. Iremos, eu e o meu colega de painel Olímpio Fernandes, em 45 minutos, tentar percorrer 5 décadas de vida ativa, iniciada em 1967, numa escola primária de uma vila cheia de história e que aos 3 tantas alegrias e algumas tristezas nos deram, mas vamos falar unicamente das alegrias. Vítor Filipe nasce na Figueira da Foz. Só para recordar, nesse mesmo ano rebenta a Guerra Colonial. Mas é em Montemoro Velho que inicia a sua vida estudantil e a escola ficava longe. O campo de futebol, muito mais. E a Figueira ou Coimbra seriam lugares que naquele tempo, para nós, era uma miragem. A Praça da República foi o nosso habitat natural. O rio, a nossa Amazónia. À medida que crescíamos e conseguíamos ir mais além nos fundões, era nesse rio, onde nesse tempo se podia saciar a sede, fazíamos as nossas pescarias, peixe à toca e mais tarde pesca à linha. Éramos felizes, sem dinheiro e com muitos sonhos. Mas passo a palavra para o meu amigo Olímpio Fernandes, que junto vamos conduzir esta conversa com Vítor Filipe. Boa tarde, amigo Olímpio. Olá, boa tarde. Não sou um velho vencido. Mesmo à beira da morte, quero erguer o braço forte da razão de ter vivido. Voz de amor, por quanto louvo, cala-me o coração e zangue, mas sem traição do meu sangue, que é a voz do meu povo. Afonso Duarte, quem havia de ser? Agora sim, com os pés em terra, Olímpio Fernandes na Figueira da Foz, Luís Pessoa na Corteira, o nosso convidado, o homem de todas as artes, Vítor Filipe, boa tarde. É um prazer falar consigo e, na realidade, trazer aqui Afonso Duarte na minha modesta apresentação sempre dá um timbre de mais cuidado com aquilo que vamos ter consigo em relação ao que nos vais dizer. Para ti, Luís Pessoa, a primeira pergunta. Ora, muito bem, Vítor, prazer mais uma vez ter aceitado o convite para estares aqui online com estas novas tecnologias, na Conversas com Sal, como nós nos chamamos. E nada mais que hoje, com mais de 30 anos em cada perna, começaria por aí mesmo. Que recordações tens hoje da escola primária? Olha, as recordações da escola primária, tirando os colegas, nunca foram assim, digamos que não tenho assim nenhuma recordação que me tenha marcado significativamente. Primeiro porque em todos os anos tive um professor diferente, o que não era já naquela altura natural, mas curiosamente a minha turma, desde a primeira ao quarto ano, teve sempre um professor diferente. E portanto íamos sempre mudando digamos, de forma de ensinar ou de personalidade de professor, digamos assim. Pronto. Até que começaste com que professor? Felizmente nunca tive o professor Teixeira. O meu irmão teve esse azar e passou, como se costuma dizer, as passas do Algarve com esse senhor. Felizmente nunca foi meu professor, mas de qualquer das formas é evidente que guardo boas memórias de alguns colegas, alguns que hoje fazem parte do meu Facebook, por exemplo. Ainda recentemente admiti o Zé Ferraz da Barca, que entre muitos outros fizeram a escola comigo. E depois era o sair da escola, as guerrilhas que havia muitas vezes com alguns grupos de quinhendros, havia uma certa rivalidade. E do Moinho da Mata? Com a malta de quinhendros e da Barca, mas da Barca nem tanto. Não, era mais com a malta de quinhendros. Moinho da Marca, Moinho da Mata. Moinho da Mata, sim, também um pouco, mas mais era quinhendros, porque entretanto havia lá na altura um rapaz, já matulão, não sei se te recordas, chamado Sansana, que era assim tipo o boss e o líder lá da trupe, e de vez em quando criavam-se
com o nosso lado, que era o Carlos, Sim, sim. conhecido por Carlos da Muda, que era o matulão do nosso lado, e de o vez em quando criavam-se o falecido Aristides algumas também, que era- crispações entre a malta, mas depois logo íamos jogar futebol juntos e pronto, e tudo passava. Muito bem. Olímpio? Pois é, Vítor Filipe, falar consigo, enfim, é uma aprendizagem dentro da minha modéstia. Nós costumamos dizer Estamos que os todos sempre a poetas, aprender. sempre, sempre, sempre. Eu tenho aprendido muito nestas conversas com os nossos convidados ao longo dos anos. Vítor Filipe, nós costumamos dizer que os poetas não morrem. Eu tenho uma grande paixão e uma grande admiração pelos poetas, porque nem sequer sei fazer uma quadra. Mas, na realidade, qual é, para si, do seu ponto de vista, porque é que eles nos marcam tanto? Porque é que eles nos escrevem coisas intemporais que nos emocionam? De onde vem esta força? Da sua arte, claro, não é? É evidente que para qualquer coisa na vida tem que se ter algum talento, não é? E depois o resto é trabalho, não é? Aquelas pessoas que têm talento para a escrita e nomeadamente para a poesia, pois são pessoas que de alguma forma nos marcam porque fundamentalmente falam de emoções, falam de sentimentos, falam de formas de estar na vida, Falam de nós? Sim, falam no fundo de formas de interpretar a nossa existência, digamos assim, não é? Claro, E claro. portanto, sempre neste ou naquele poema acabamos por encontrar alguma coisa que nos diz, que nos toca, que mexe connosco do ponto de vista emocional, do ponto de vista sentimental, que nos apela à memória, e por isso é que é tão significativo esse tipo de textos, digamos assim. E que nos prende, como por exemplo Afonso Duarte, quando diz aqui, cala-me o coração e zangue, mas sem traição do meu sangue, que é a voz do meu povo. E isto diz-nos muito, na realidade, porque nós não podemos trair o nosso sangue nem o nosso povo. Claro, o Afonso Duarte era uma pessoa que gostava muito e respeitava muito a sua terra e as suas gentes e vivia isso com muita intensidade e transportava isso naturalmente para os seus textos, não é? É verdade. Se nós vermos a antologia que está publicada dele, reflete exatamente o viver e o estar de um povo, de uma aldeia da Ereira, e também da redondeza, mas fundamentalmente da Ereira. As chamadas vivências e as chamadas raízes. Vamos de novo Sim. para a Corteira, para o Luís Pessoa, que tem sempre um trabalho de casa muito interessante. Obrigado, Pedro. Obrigado. Vítor, depois da primária vais para o colégio e posteriormente para onde é que vais? Onde é que vais terminar os estudos até tirar a licenciatura? Olha, eu considero-me, sem qualquer sentido pejorativo, uma cobaia do ensino. Eu vou-te explicar porquê. Porque a partir da quarta classe, hoje quarto ano, sempre que eu transitava Tu apanhavas as transições. apanhava uma reforma do ensino. Exatamente. Porque tivemos a Revolução em 74 e, portanto, nessa altura eu estava no segundo ano do ciclo, Sim, por aí, talvez. Sim, sim. E quando vais para o liceu, começas... da escola, fui para o primeiro ano, fiz o primeiro ano e segundo ano do ciclo preparatório, acabou-se o ciclo preparatório, fiz o primeiro ano do liceu, primeiro, segundo e terceiro ano do liceu, terceiro ano do liceu que equivalia ao sétimo ano, que é hoje o nono. Exatamente. Certo? Depois, acabei o terceiro ano do liceu, foi quando começou o ensino unificado, e portanto transitei do terceiro ano do liceu para o 10º ano para a Figueira da Foz. Portanto, até foi aí, um grande salto, não é? Passar do terceiro para o 10º foi um grande salto. É verdade, porque o terceiro equivalia ao nono ano. Sim, parece que foi também com a desvalorização da moeda. Pronto, por aí. Quando se criou o ensino unificado que temos hoje. Ou seja, que no nosso depois tempo... cheguei ao 11º ano, que seria o último ano do liceu. Sim, sim. E apanhaste o ano cívico. Onde houve exames e a seguir criaram o serviço cívico. E depois o ano propedêutico. E depois o 12º ano. E depois lá veio o 12º ano. Portanto, apanhei-os todos. Exatamente. Quando a gente estava com a pernazinha para entrar na universidade, lá vinha mais um curso. Mais um ano.
É verdade. Entretanto, por razões de necessidade pessoal, optei por, na altura, quando fiz o 12º ano, não entrar na faculdade e ir trabalhar. E por isso fui trabalhar para a Câmara, se bem te recordas, Sim. onde estive durante 7 anos e meio, pelo menos, se não estou em erro. Eu mais à frente já vamos Por falar uma disso. razão simples, precisava de ter liquidez, precisava de organizar a minha vida, começava a querer pensar um pouco em mim e naquilo que eu poderia fazer no futuro, não deixando os estudos de parte, que depois, trabalhando e estudando ao mesmo tempo, acabei por entrar em Sociologia e fazer a licenciatura de Sociologia, que era um curso que eu almejava ter, muito embora primeiramente a ideia era de fazer Direito, mas depois não me... Achei que não tinha grande apetência, digamos assim, para... Muito bem. Eu gosto de fazer de conta, mas é no palco. E na vida real eu não consigo fazer de conta. Por isso é que se calhar eu não gosto do Carnaval, porque não gosto de andar disfarçado na rua. Porque para mim o fazer de conta, na minha interpretação e na atividade que tenho, é um fazer de conta que tem muita verdade, porque se não tiver verdade não emociona, não chega às pessoas. E se calhar por isso ao andar na rua, por isso é que o Carnaval para mim também não diz. Já lá vamos então entrar em breves minutos na parte do teatro, mas passava a palavra para o Olipe. Pois bem, é uma produção da Miragem Montemor Velho, a apresentação de Luís Pessoa na Quarteira e Olímpio Fernandes na Figueira da Foz. Eu, quando li o currículo do Vítor Filipe, eu disse para o Luís Pessoa: Luís, isto é uma verdadeira Bíblia, realmente, é impressionante o seu currículo. E não vamos aqui agora... Muito obrigado. Realmente, mas este homem teve tempo e cabeça e inteligência para isto tudo. Na realidade, há para ali atividades de monta. Mas há um pormenor. Eu, como passei a vida a correr e não soube gerir o meu tempo, e hoje o Luís se queixa disso, estás sempre com pressa, joga ao Benfica, e não sei quem, ainda há bocado me dizia, já estás com pressa, joga ao Benfica. Bom, mas há aqui um pormenor, que é a gestão de tempo, saber como utilizar o tempo. Eu prendi-me ali um bocado neste pormenor, mas finalmente explico aos nossos seguidores, e a mim também, vou aprender com isto, como é a gestão do tempo. É coordená-lo a partir das 8 da manhã, das 7 da manhã, até à noite, Vítor Filipe. A gestão do tempo é, acima de tudo, uma questão psicológica. Porque qualquer um de nós, se nós agora estamos a fazer este programa e estamos entretidos e estamos bem dispostos no programa, de repente passa 1 hora e nós não demos por isso. Completamente. Mas se entretanto estivermos aqui a fazer este programa obrigados, porque até nem gostamos muito de o fazer, mas temos que ganhar o nosso ordenado, por exemplo. O chamado frete. O chamado frete. Esta hora passa a ser um frete. O que para mim, por acaso, curiosamente, eu tenho também dado nas áreas da formação profissional alguns módulos sobre gestão do tempo. E uma das coisas que eu acho que é estrutural para qualquer pessoa é ter alguma coisa definida. Ou seja, por exemplo, talvez eu desse um exemplo da minha vida prático. É muito mais fácil eu organizar a minha vida tendo a minha filha comigo, que a minha filha vive comigo, mas de vez em quando, nas férias nomeadamente, está com a mãe. E, portanto, tenho a experiência das duas situações. É muito mais fácil organizar a minha vida quando tenho, por exemplo, a minha filha, por incrível que pareça, porque tenho que cumprir os horários das alimentações, tenho que levar à escola, tenho um conjunto de circunstâncias durante o dia que tenho que cumprir, e eu tendo isso determinado, é-me fácil encaixar as outras coisas que eu tenho que fazer para o dia. Quando ela não está comigo, eu estou entregue a mim mesmo, e há coisas que eu tenho que fazer agora, mas faço-os logo. E depois à noite, entretanto, já estou... Ao invés de ir às 2 para a cama, já vou às 3, porque entretanto houve uma coisa que eu não fiz. Quer dizer, vou procrastinando algumas coisas, porque estou sozinho, é como se a ideia que tenho é que tenho o tempo todo para mim, mas não tenho, porque o tempo vai se esgotando e o relógio não para.
Exatamente. Agora, o que é fundamental é que nós tenhamos sempre alguma coisa que nos ajude depois a orientar todo o resto. Não é? É um formato, e claro, permita-me, um formato de utilização. Sim, até porque é verdade que se o Olimpo precisar de uma ajuda de um amigo, peça ao amigo que está ocupado, não peça ao amigo que não tem nada para fazer. Porque o mais natural, eu sabia que ia aprender qualquer coisa. O mais natural é que o amigo que está ocupado, ele sabe que pode fazer o que o Olímpio está a pedir das 5 às 6, porque tem ali um momento em que pode o fazer. Enquanto que aquele amigo que não tem nada que fazer está tão confuso e tão atrofiado em termos psicológicos de, às vezes, 2 ou 3 coisas para fazer, mas como não começa a fazer nada, a ideia que tem é que é muita coisa. Sem dúvida. Mas porque não começa a fazer. Então nunca sabe quando é que tem tempo para dar a mão ao Olímpio. Não é? Os nossos seguidores estão a adorar ouvi-lo. Luís Pessoa, para ti, outra vez. Ora, muito bem. Vamos dar um saltinho, e há bocado estávamos a falar quando andavas no Liceu, 1974, que é exatamente a data em que entras para o CITEC, onde estiveste até 1995. Quase que eras fundador do CITEC. Quase fazias parte, porque o CITEC julgo que é inaugurado em 72, portanto estiveste ali mesmo à beirinha de seres também fundador do CITEC. Que ocupaste também cargo de diretor do CITMOR em 87, 91. Queres explicar este teu início como ator e depois como diretor no CITEC? Como é que nasce o bichinho para ir para o CITEC? Olha, será que era de atravessar a rua? Era um bocado isso. Todos nós somos sobretudo feitos das oportunidades que vamos tendo ou criado ou tendo a oportunidade de ter, passa o pleonasmo. Eu tive a sorte, não tendo uns pais que, para além do amor e do carinho que me davam, não tinham essa sensibilidade e naturalmente condições económicas, por exemplo, para meter numa escola de teatro ou numa escola de música, ou o que quer que seja, como nós hoje pais procuramos possibilitar isso aos nossos filhos. Apesar disso, eu tive a felicidade de nascer numa rua que tinha um rancho folclórico, uma banda folclórica, uma banda de música, um grupo de teatro, depois lá mais em baixo o Atlético Clube Montemorense, depois claro que andei neles todos, e essa foi realmente a minha grande escola. Eu ainda hoje considero. Vítor, e os bombeiros? Sim. E os bombeiros, onde na altura também era do Zé Galvão. Mas depois acabei por não ficar nos bombeiros. Mas também andei, porque naturalmente nós íamos a todas, basicamente. E depois aquelas que mexiam mais connosco, acabávamos por ficar mais agarrados. E isso aconteceu. Andei no rancho folclórico, toquei na banda de música, etc. Mas de facto aquele que me ficou durante mais tempo e que eu gostei foi de facto o teatro. E o teatro, durante os 20 anos em que eu estive no CITEC, ainda hoje eu considero que foi a minha grande universidade, mais do que propriamente as escolas e universidades que frequentei e todos os cursos que fiz. Por uma razão muito simples, porque do ponto de vista humanista, toda esta experiência associativa de teatro, da parte artística, cultural, etc., ajudou-me imenso em termos de construção da minha personalidade, daquilo que sou hoje e da forma como eu interpreto o mundo e como ajo e reajo no dia a dia, porque foi lá que aprendi a falar em público, foi lá que aprendi a olhar para a comunidade e perceber quais eram as suas carências e o que é que eu podia fazer para alterar as situações e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Foi lá que eu, de facto, aprendi a representar. E as minhas bases de ator vêm naturalmente desse grupo de teatro. Ainda te recordas qual foi a primeira peça? A primeira peça, se não estou em erro, era uma peça infantil que acho que se chamava O Rei Ardeu ao Sol. Exatamente. Exatamente. Acho que se não me falhar a memória... Eu tinha aqui um apontamento, não foi essa. Se por acaso não te recordasses, eu ia te dizer qual era. Mas há aqui uma parte que depois, quando vais já mais tarde, em 87, quando vais para diretor do CITMOR, que há uma grande transformação
do Sitmore. O Sitmore estava confinado às muralhas do castelo, mas com a tua ida para diretor houve uma transformação. Podes explicar? Sim, portanto, o Sitmore sempre foi assumido como um projeto de desenvolvimento para a vila e para o concelho, e como uma forma de chamar a atenção para o património histórico construído da vila. Recorde-se que o Sitmore começou a ser feito no castelo onde se tinham que roçar as silvas para montar o palco. O castelo não tinha iluminação, não tinha portas, não tinha nada. As únicas alturas em que o castelo, pelo menos a torre de Nagem, estava iluminada era durante o festival, fins de julho, E já para quem nos princípios está a de seguir, agosto. Vítor, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Para quem nos está a seguir, o Sitmore é o festival de teatro mais antigo em Portugal. Exatamente, e que nunca se deixou de fazer. Por isso, houve até um ano em que, apesar da deliberação da direção ser não fazer por não haver condições económicas, eu teimosamente fiz, e fiz com a gente da terra, com a malta que eu ia buscar à praça, para as bilheteiras, para me acompanhar as pessoas, enfim, porque toda a malta tinha alguma ligação, e é isso que era importante também no festival, é que as pessoas, mesmo, às vezes até nem indo aos espetáculos, mas sentiam o festival como uma coisa deles. Né? Eu recordo-me uma escaramuça que houve com uma companhia de teatro, que por questões éticas não vou referir qual foi, que tinha ficado de fazer a abertura de um festival num ano em que, entretanto, as coisas complicaram-se, porque havia atores e atrizes que tinham que andar a cavalo e alguns nunca tinham andado de cavalo, aquilo era num castelo e complicou-se, e portanto só fizeram o espetáculo do segundo dia. E nesse dia em que não fizeram o espetáculo, aquela malta que costumava estar nos bancos da praça, assim que eles vieram da cantina da Câmara, a descer a Rua dos Combatentes da Grande Guerra, a malta levantou-se toda e aquilo foi sério. Trataram as pessoas, trataram-nos mal, porque Os bancos da praça têm a estavam sua à história. espera. Estavam à espera que eles fizessem o espetáculo e afinal eles estavam em Montemor, na nossa casa, a comer e a dormir e não fazem o espetáculo e já lá estavam há 2 semanas. Mas, Vítor, E as pessoas, a população revoltou-se contra isso, o que é diretor, sintomático de que sentiam o festival como seu. Era uma coisa que não era só do grupo. Mas eu tinha feito uma segunda pergunta, na mesma pergunta, obviamente, que era a transformação que tu fizeste como diretor no Sitmore, que é importante. Sim. O festival nasceu no Castelejo, para obrigar exatamente as pessoas a irem lá dentro do castelo e porque era um espaço por excelência com umas condições acústicas fabulosas. Já agora só um pequeno parênteses. Tirando os mosquitos. Aquele espaço onde se fez uma pesquisa arqueológica, um dia de facto se escavasse devidamente, onde foi o cemitério, iríamos encontrar muitas coisas interessantes lá de baixo. E a acústica melhoraria, porque desde as escadinhas redondas do início, cujo piso real está a 1 metro, lá embaixo onde se costuma montar o palco, o piso real está a 5 metros de profundidade, portanto aquilo dava um anfiteatro, ficava um anfiteatro espetacular e aquelas salas que estão lá tapadas ficavam a descoberto, valorizavam Queria o nosso Coliseu ali. Era um bocado. Eu cheguei a tentar isso quando ainda estava na Câmara e cheguei lá a levar o chamado Joaquim do Hospital, já em cadeira de rodas e muito velhinho, para me dizer o que é que ele, nas diferentes covas que abriu lá, o que é que ele encontrou. E ainda hoje tenho esse apontamento. Quase que de olhos fechados eu sei dizer o que é que há aqui ou o que é que há ali debaixo da terra. Bom, em relação ao festival, o festival nasceu de facto no Castelo e nasceu com a premissa de ser uma chamada de atenção para o património histórico construído. Quando eu, em 87, assumi a direção do festival, pensei que seria interessante, então, abrir as atividades a outros espaços históricos da vila. E então foi a partir desse ano que se começou a fazer espetáculos nos adros das igrejas, mesmo até no corpo das igrejas. Na altura, o padre Carraco olhava-me assim um bocado de soslaio, quer dizer, fazer, por exemplo, uma exposição de marionetas, fantoches e marionetas no corpo da Igreja da Misericórdia. O seu provedor da altura, que é isto, pôr aqui uns bonecos no meio da igreja.
Mas as pessoas acabaram por perceber, aceitar, e as coisas foram evoluindo naturalmente, e o espetáculo passou-se a fazer nessa em altura também ruas. fomos para o meio da mata e fomos também para o Sequeiro, quem vai para a Eireira. Fizeram-se também Sim, algumas peças aí nesse. sim, mais tarde depois, Mais depois tarde. mais tarde, sim. E a ideia basicamente era essa, era aproveitar todos os espaços possíveis da vila como espaços cénicos, não sendo espaços convencionais para se fazer teatro, seriam espaços que se procuraria sensibilizar as companhias convidadas a preparar espetáculos para esses espaços ou pensarem em produzir um espetáculo que se adequasse e que funcionasse como estreia no festival e que se adequasse a esses espaços, como forma de chamar a atenção para todo esse património, não é? Muito bem. Olímpio Fernandes, a palavra é tua. É verdade, é um regalo ouvir isto tudo. Falamos de teatro, naturalmente, com o ator principal, e estou recordado que há uns anos que já me passaram, nos caras direitas, com o nosso saudoso seu pai, nosso saudoso amigo Zeca Filipe, assisti a uma peça em que realmente o Vítor Filipe estava sozinho, e como é que eu fiquei encantado, mas a minha memória foi-se, claro. Que tipo de peça foi essa que estava a sala repleta e que você teve uma dinâmica de representação exuberante e que, enfim, e que deliciou os presentes? Recorda-se desse momento em Buarcos? Eu recordo, esse espetáculo foi um espetáculo de estreia da companhia Mar Teatro, que entretanto criei aqui na Figueira da Foz, que estou neste momento em conversações com colegas para ver se tentamos reativar e começar a fazer algum trabalho, a começar no ano que vem, portanto, mas já estamos a preparar algumas coisas para começar a tentar reativar a companhia com algumas condições, que é sempre esse o eterno problema. Esse espetáculo chamava-se Nano, era uma personagem que a vida não lhe tinha sido muito favorável. Ele tinha nascido de um abuso. A mãe trabalhava na casa de um médico e o médico um dia abusou dela, ela ficou grávida e, claro, naquela altura, pois estás grávida, ela não dizia quem era o pai e, entretanto, puseram-na na rua. Ela foi para a rua grávida, teve esse filho, entretanto, depois conheceu um outro senhor que também tinha problemas com o álcool, de modo que aquela personagem, o Nano, foi uma pessoa que nasceu nestas circunstâncias, nunca trabalhou na vida, aliás, foi uma vez à pesca e a retenida cortou-lhe uma mão e nunca mais pescou, nem nunca mais trabalhou na vida. Mas tem uma filosofia e uma maneira de ser e de interpretar a nossa existência muito peculiar, de modo que ele passava a vida no bar, o espetáculo acontecia num bar, se bem estou recordado, onde as pessoas estavam sentadas a 4 em cada mesa, sim, sim. Como se estivessem num bar, sim. E essa pessoa ia falando das questões da nossa existência, questões comuns a todos nós, de uma forma muito particular, muito peculiar. Para si não foi difícil interpretar esse personagem, porque realmente o Vítor Filipe está à vontade em todo esse projeto de representação, que é uma arte profunda e que não está ao alcance de qualquer um. E digo isto porque o programa é seu, eu tentei o teatro e foi ao fim de 6 meses tive que desistir porque não dava uma na bola. Por isso mesmo não dava uma na bola. Era muito feliz, permita-me aqui, e com o devido respeito pelos seguidores, era muito feliz quando conseguia introduzir o personagem. Mas dava meia volta, o tipo desaparecia e eu ficava tonto, fugia, e eu não sabia o que fazer. O encenador, que era um senhor que na Cova Gala, e portanto desisti. Por isso o teatro para mim é pena, e já agora aproveito para fazer aqui um alerta, é pena, a nossa televisão é só futebol e coisas, é pena. Agora há dias... Verdade. É verdade, e está de acordo comigo. Tirando o segundo canal...
Sim, e o Canal Memória, por exemplo, está a dar Sim. na tragédia da rua, a tragédia do Essa de Queiroz, que a gente fica Sim, ali sim. a olhar, fica ali a olhar e está desejoso que aquilo não acabe. Tal é o valor da interpretação, os conteúdos, tudo aquilo. Bom, isto foi um à parte, como introdução nesta conversa, e o Luís Pessoa, continuas com o teu caderno aí bem recheado de perguntas, claro. Sim, vamos dar um salto agora, fugindo um pouco, só uma coisa de leve, porque também a passagem, também foram poucos anos, que é a passagem do Vítor Felipe como atleta e como treinador de futebol. Ora, aqui assim, como podem verificar, aqui deste lado está aqui a célebre equipa e está aqui a bola de um jogo muito importante que o Vítor nos vai falar. 76, 78 fazes parte do Comitê Regional de Futebol Juvenil do Conselho de Montemor Velho. Queres contar essa tua paixão, se perdeu um bom treinador, um bom jogador ou, pelo contrário, um bom condutor de homens? Não esquecendo que calçaste também as chuteiras pelo ACM. É verdade. E esse facto é o meu clube ainda hoje. Ainda hoje, claro que tenho simpatia por outro clube, mas quando se fala... O meu clube é o ACM, ponto. Agora, claro, tenho simpatia por outro clube, mas isso é uma simpatia, pura e simples. Não é o meu Então, clube. conta-nos lá um pouco como é que é a tua passagem como atleta e como é que foi aquela de ser campeão distrital de infantis. É verdade, nessa altura, 70, volta-se dos anos, finais dos anos 70, foi 80, 81. Aquilo que eu gostava mais era o do futebol, claro, e de estar com os miúdos e trabalhar com os miúdos, basicamente. Hoje anda gente na casa dos 40 e qualquer coisa, pais de filhos, já matelões. Naquela altura, aquela malta eu acompanhei-os desde os 8 anos até aos 15, 16. Tiveram esses anos, foi muitos anos juntos. E formei essa equipa com miúdos de Montemora, de Quinhendros e da Eireira, e éramos uma equipa um bocado outsider do Atlético, porque naquela altura o simples facto de nos emprestarem a chave para irmos treinar era um processo complicado. Para ir abrir os balneários que nem água tinham, nem nada, a única coisa que tinham era paredes e bancos de madeira, mais nada. Os bancos de madeira. Mas fornecerem-nos a chave para nós irmos treinar, era assim como precisávamos ter alguém responsável que fizesse isso, fosse lá connosco, e como não havia ninguém, era uma chatice cederem-me a chave, por exemplo. Da única pessoa na altura do Atlético que de facto nos acompanhou sempre era o saudoso Gilberto. Isso era o homem que sempre nos acompanhou. Entretanto, criámos essa equipa que começou a jogar junta, tinha lá bons valores, alguns inclusive chegaram a fazer parte da seleção e ir a torneios internacionais no Estádio da Luz, com o Benfica, Bayern de Munique, Barcelona e mais não sei quem. Já não me lembro qual era a outra equipa. Chegámos a participar num torneio quadrangular, inclusivamente desses, no Estádio da Luz. Há miúdos hoje, homens, que ainda quando passam por mim e lembro disso. Olha, o Chico Guerra, fartei-me de... O Chico Guerra, que era o guarda-redes, não sei se te recordas, fartei-me de ralhar com ele, porque ele estava mais entretido a olhar para as bancadas do que propriamente para o jogo, não é? Normal, o miúdo daqueles pela primeira vez no estádio. Para eles era assim uma coisa inimaginável, não é? Entretanto, essas crianças fizeram, na altura, segundo ano de infantis, o primeiro ano em que houve campeonato de infantis em Portugal. Portanto, o Atlético Clube Montemorense foi o primeiro campeão do primeiro campeonato de infantis em Portugal. Isso na época de 1980, 81. Exatamente. E, portanto, essa equipa fez, nessa época, entre jogos de treino e jogos oficiais, fizemos 32 jogos e não perdemos um. Inclusive, empatámos uns 2 ou 3, ou 4, já não me recordo, mas não perdemos nenhum, inclusive o da final. Fomos à final, graças ao Gilberto que nos arranjou transporte e que nos levou para a final. Tivemos 9 pessoas de Montemora a assistir à final, que ainda hoje os sei todos de cor, porque eram poucos. Claro.
Claro. E quando Vítor- o jogo acabou e ganhámos a final, na altura era treinador dos infantis da Académica, o Vítor Manuel. Hoje toda a gente sabe quem é o Vítor Manuel e onde ele anda, não é? Era o diretor técnico Bentes, da Académica, o grande defesa de direito da Académica de outros tempos. Um grande defesa. E entretanto, a Associação de Futebol de Coimbra marcou a final, que seria num campo neutro, entenderam o estádio municipal de Coimbra como campo neutro porque a Académica tinha o Santa Cruz, mas na realidade a Académica jogava no municipal, quer dizer, tinha oficialmente o Santa Cruz, mas no fundo nós fomos jogar à casa da Académica, basicamente. Quer dizer, tudo estava feito para que a Académica saísse dali com o troféu. Estava, e ainda hoje há uma frase que ainda há dias estive a recordá-la com o Mário Zé. Na segunda parte, nós estávamos empatados 1-1 ao intervalo, se não estou em erro. E quando estávamos a sair do túnel, os miúdos iam todos a correr nervosos e o árbitro põe assim a mão à frente do peito do Mário Zé, que era o primeiro da fila, e dizem, calma pá, tem calma. Quem vai ganhar isto é a Académica, porque é que estás com tanta pressa? Isto dito por um árbitro. Claro. Do jogo. É uma coisa incrível. Só uma informação ao Um Vítor. adulto árbitro dizer isto a um miúdo nesse tempo eram os dois Vítores os técnicos dessa equipa. 12 anos. Era eu e o Vítor Pardal, sim. O Vítor Pardal está a tentar recuperar uma cassete VHS que tem dessa altura, numa entrevista que eu mais o Olímpio fizemos a ele, e ele disse-nos que está a tentar, que agora há umas técnicas modernas para recuperar o VHS para CD. Também gostava e ele está de ter, a tentar sim. recuperar essa cassete desse jogo mesmo. Olímpio? Só há um facto. Sobre esta final, eu gostava de referir um facto muito curioso que eu acho que traduz todo o nosso sentir na altura, meu, do Vítor Pardal e dos miúdos. Os miúdos, quando nós chegámos ao estádio municipal para fazer a nossa final com a Académica, estava a decorrer a final entre outras duas equipas. Já não sei se era a Naval com o Sourense ou se quem é que era, mas estava a acontecer, estava na primeira parte da final para os terceiro e quarto lugares. A malta, quando chegou, sentámos-nos nas bancadas e a equipa da Académica também estava reunida nessa bancada, mais afastada de nós. E começaram-se a meter connosco, nomeadamente a chamarmos a equipa dos botas de borracha, porque era por causa das cheias, enfim, e outros impropérios que resolveram. Estive a segurar os miúdos, nomeadamente lembro-me do Mateus de 500, que já estava com os nervos e que tudo à flor da pele, porque já estávamos a chamar nomes de facto, não é? E a provocar-nos. E eu a tentar-los segurar, pá, calma Mateus, é lá dentro que tu vais mostrar como é que é, não é aqui, não ligues, não ouses, não dá. E conseguir que eles não houvesse zargado. O jogo acabou. Ganhámos. E os miúdos não se quiseram, por essas circunstâncias, ir despir-se nos balneários da Académica. Eles é que não quiseram, não fui eu e o Vítor Pardal que não já deixaram. Foram eles que estavam tão revoltados com a recepção que tiveram no estádio, nas bancadas, e depois no final terem ganho a final, e eles não quiseram ir tomar banho e tirar o equipamento. Eles vieram equipados até Montemor, chegaram à entrada de Montemor, isto foi tudo autorrecriação dos miúdos, não foi nada programado por mim e por Vítor Pardal. Atenção. Os miúdos decidiram sair da carrinha e fizeram uma manifestação desde dos Anjos até à Ponta da Lagoa a gritar, passou um avião e Montemor foi campeão. Com a taça à frente e cada um com a medalha de campeão. Chegámos à praça, estava o falecido Costa, presidente na altura. E assim, então, mas o que é que se passa? Onde é que vai? O próprio presidente já nem se lembrava que nós tínhamos ido fazer a final. Portanto, podem ver a relação que havia com a direção. Chegaram depois também em comitiva e irem à Eireira, correto? E depois, como havia miúdos da Eireira, resolveram ir à Eireira também fazer o mesmo percurso pelas ruas da Eireira, a gritar que foram campeões, não sei o quê. E isto foi tudo autorrecriação dos crianças. Eu queria recordar, como nós não tínhamos praticamente apoio nenhum do clube, digamos, tirando o Gilberto, que gostava das crianças e da malta e que nos acompanhava,
criou-se uma grande relação entre mim, o Vítor Pardal e as crianças, porque eram as crianças, eu ia à cooperativa e a cooperativa dava-nos uma caixa de leite de chocolate e de leite com morango e um queijo. Pronto. E depois os miúdos traziam de casa broa, chouriço, etc, etc. E nós íamos jogar ao Marialvas e depois, quando vinhamos para Montemor, parávamos à saída da Cantanhede e petiscávamos o que trazíamos. Pois. E isto era sempre que nós íamos jogar fora, ou mesmo em casa, acontecia sempre. E isto criou laços muito interessantes entre toda a malta, que ainda hoje nos encontramos e naturalmente nos recordamos desses momentos, porque nos sentíamos solidários uns com os outros e sentíamos que também não tínhamos mais ninguém fora. Recorde-se que nós, para jogarmos, tínhamos que marcar o campo. Nós, às 7 da manhã, quando havia jogo em Montemor, às 7 da manhã, a equipa toda e toda a gente estava no campo a marcar o campo e a pôr as redes nas balizas, para às 10 e meia estar a jogar. É fantástico. Outros eram tempos, tempos outras assim. dificuldades, mas muitas alegrias que deixaram essa É verdade. equipa, deixou tanto o Atlético como os monteporenses. E é o pessoal da Eireira, obviamente. Olímpio. Pois bem, minhas senhoras e meus senhores, são memórias por terras de Montemor. Acho que esta frase poderia fazer um bom texto em qualquer jornal. Sim. Vítor poderia fazer. São histórias, são os princípios de Montemor. Foi assim que nasceu o desporto em Montemor. Foi com vocês e outros mais. Vítor Filipe, como é que está? Fiquei a perceber que agora tem projetos na Figueira da Foz. Eu, quando fiz rádio na Foz do Mondego, convidei algumas pessoas ligadas ao teatro, uma delas, uma senhora, já faleceu. Portanto, mas eu queria direcionar a minha pergunta para Montemor o Velho. Como é que, apesar de estar distante, como é que vê o teatro? E isto dói-nos, não é? Quem não se sente não é boa gente. Como é que está o teatro em Montemor e nas suas freguesias? Temos o CITEC, que é o baluarte, enfim, principal em toda uma estrutura que está sempre a atuar. De resto, as coletividades têm alguma informação? O poder local apoia, Vítor Filipe? Está dentro disso ou não? Obviamente com a distância natural que hoje todas as coisas, aquilo que me percebe, e infelizmente hoje os meus pais já não estão vivos, já não vou com tanta frequência a Montemor. É verdade. Noutras, quando eram vivos, ia lá todas as semanas, às vezes mais que uma vez. Claro. E o que eu tenho vindo a notar é que se tem verificado, de alguma forma, em termos gerais, alguma estagnação a nível do movimento associativo do Conselho. Eu recordo-me, por exemplo, de uma associação Frão Mendes Pinto, quando foi criada, que também não era muito difícil, porque havia poucas coisas, mas quando foi criada, que chegou a ser a entidade mais empregadora do Conselho, e a dinamizar uma data de atividades que alterou de alguma forma significativa o ser e o estar das pessoas. O próprio festival que tinha a projeção que tinha, tendo as características que já mencionei há pouco, e hoje o que eu sinto é que eu não quero dizer que seja uma vila morta e de um mar extinto, como escreveu o Afonso Duarte. Sim. Não é, mas aproxima-se. Mas não se vê ninguém, não se sente movimento, aquela rua principal está reduzida a 3 ou 4 pessoas, as casas estão quase todas devolutas e o centro histórico está, digamos que, apagado. E hoje até está mais bonito, mais recuperado, com obras e tudo. A partir das 5 horas, Montemor fica vazio, não é? Completamente. Acabam os serviços públicos e pronto. E se quiser vazio. Tomar um café às 6, 6 e meia, como já me aconteceu, chegar lá a essa hora e não ter um sítio para tomar um café, quer dizer, ter que ir à barca ou ter que ir ao Intermarché. Há 1 ano, 2 anos, mas isto, os projetos em Montemor, enfim, alguma coisa se fez, não é? E nós aqui não cultivamos a terra queimada. Tanto eu como o Luís defendemos causas e valores. Não estamos aqui para perseguir ninguém. Mas há na Rádio Foz do Mondego, às vezes entrevistava o Presidente da Câmara, e ele tinha um projeto para o Casco Velho da Vila,
mas depois fica tudo no papel, sabe? E é o deixa andar. As obras, Olímpia, só lhe vou dizer uma coisa. As obras de circunvalação do lado sul do castelo que se fizeram, agora há uns poucos anos, não é? Que até puseram um elevador nesse projeto que nem existia na altura. Esse projeto foi feito em 85. 1985-86, discutido entre mim e Luís Leal, na altura vereador da Cultura. Era vereador. De fazer a estrada de circunvalação. E não foi feita na altura porque havia ali uns terrenos que tinham de várias famílias e aquilo era um processo um bocado complicado na altura. Depois, mais tarde, vai-se resolver. Portanto, as pessoas também vão falecendo e vão ficando menos com quem se tem que discutir esse tipo de assuntos, não é? Naturalmente. É claro, a interrogação que fica, enfim, porque vou passar de imediato para o Luís Pessoa, a interrogação que fica é que futuro para Montemoro Velho? Nós que vamos passando pela vida, o que será o futuro de Montemoro Velho, porque às vezes chega a ser preocupante em certos aspectos, pelo desfazamento, sobretudo aquela parte antiga de Montemoro, que é uma pena, aquela praça, por exemplo. Enfim, ficamos por aqui. Luís Pessoa, para ti, ficamos por aqui. Pronto. Também atravessámos uns anos muito conturbados, que foi o caso da pandemia, em que quase tudo teve parado. Aliás, muitas associações estão com dificuldade em abrir novamente as portas. Felizmente o CITEC deu a volta por cima, tem estado com atuações, com casa cheia, tanto na sala como no castelo. Tem estado sempre esgotado, portanto, isso é sinal que estão ali vivos. Mas agora é assim, há pouco falámos qual seria a tua primeira peça e eu estive aqui, enquanto vocês estavam a conversar, realmente foi, que era aquela que tu disseste, que era O Rei Ardeu ao Sol, de Mário Casteiro, em 1975. Há dois autores que te influenciaram até hoje, e falo do Texikov e Jesus Miguel Sousa de Toro Santos, um russo e um galego, de épocas completamente diferentes. O primeiro nasce em 1860 e o outro em 1956. Línguas diferentes. O que fascinou nas suas obras e já agora, quais tiveste o gosto de levar em cena? Olha, a prerrogativa de pegar nesses dois autores tem muito a ver com aquele primeiro espetáculo que falámos há bocado do Nano, que se estreou nos Caras Direitas na Figueira da Foz, na apresentação da Mar a Mar. Independentemente das épocas em que de cada um desses autores, aquilo que de facto me fascinou e me interessou foi a sua interpretação a nível do Beckett, da forma do teatro do absurdo, da técnica do teatro do absurdo que o Beckett tão bem desenvolveu, e porque esses textos que eu usei do Beckett faziam todo o sentido, porque também era uma interpretação que condizia muito, uma interpretação da existência humana que condizia muito com o que o Suso Toro escreveu. Basicamente o espetáculo era baseado nos textos do Suso Toro, porque ele tem várias histórias num livro e que peguei em 4 ou 5 delas. Ele é formado em artes modernas e contemporâneas, portanto é mais... Sim. E, portanto, foi por essa razão, porque independentemente das épocas em que cada um viveu, havia muitos pontos em comuns e me interessava fazer um tipo de espetáculo usando a técnica do teatro do absurdo, basicamente. Não tirando a palavra ao Olímpio, que já lá dou, mas ele de volta e meia também faz duas perguntas, eu vou interligar uma outra, que era, pelo que li, tiveste até hoje mais ou menos 120 participações em palco, só relacionadas com teatro. Perguntava-te qual foi a peça de teatro e o filme, já agora, que te deu mais gozo de fazer e porquê? Olha, a peça que eu mais gostei de fazer e que me deu mais trabalho, mas ao mesmo tempo gozo, foi O Inimigo do Povo, do Ibsen, dirigido por um senhor galego, que nos foi apresentado como uma sumidade do naturalismo em Espanha e que, do meu ponto de vista, aceito.
tal qual como nos foi transmitida, e pela experiência que tive com ele, que há muitas coisas em que ainda hoje eu utilizo, que aprendi com esse encenador. Era uma personagem que me requereu muito trabalho, e se calhar por isso mesmo também muito gozo, que era ele era o jornalista, o Sr. Hofstad, que tinha uma gráfica que publicava o jornal lá da Vila, e que na altura das eleições, portanto o espetáculo versava isso mesmo, na altura das eleições era digamos, um parceiro querido de qualquer candidato, e portanto todas essas lutas políticas que aconteceriam, que ainda hoje acontecem. E essa foi de facto a personagem que eu mais gostei de fazer, muito embora todas elas tiveram o seu quê de interessante, como é lógico, mas aquela que me filme? marcou... Qual foi o filme? Os filmes, se calhar, neste caso, talvez a primeira, A Lenda da Garça, que foi a minha primeira experiência na televisão. Talvez por isso, não sei, mas gostei de fazer aquele engenheiro, o engenheiro Pestana, se não estou em erro, acho que era o engenheiro Pestana. Muito bem. Olímpio? Pois, está bem. Acontece que, apesar da redação da Miragem nos avisar do tempo em antena, vamos estar atentos às ordens dos que mandam neste programa e neste tempo de antena. Vou avançando com esta questão fundamental do montemorense, que fazem a história das próprias terras. Não é só o Vítor. Muitos fazem a história das terras. O Vítor Filipe dançou no Rancho, jogou futebol no ACM, esteve no Timor, esteve no teatro, tocou na Filarmónica, mas a gente, depois disto tudo, o que é que lhe faltou em Montemor para realmente, não digo fazer uma estátua, porque seria um exagero, mas o que é que faltou em Montemor no seu caderno? Fiz parte da criação da Associação Fernando Pinto. Pois, exatamente. Aliás, fiz uma coisa que os meus pais nunca me perdoaram, porque na altura eu era dos quadros da Câmara e pedi exoneração do lugar da Câmara para ir pegar no infantário e jardim de infância a ganhar 0. E durante os primeiros 4, 5 meses, eu e o Vítor Camarneiro ganhámos 0 escudos, porque acreditávamos numa ideia, acreditávamos num projeto, e foi o que foi um grande projeto. E que foi um grande projeto. Agora, para os meus pais, eles nunca compreenderam isso muito bem, porque eu tinha um emprego que qualquer pai gostaria que o filho tivesse, é um emprego certo. Permita-me, Vítor, ainda hoje estava em Montemor, se não tem abandonado esse emprego? Ainda hoje estava fixado em Montemor? Não sei, porventura, se tivesse ficado na Câmara, se calhar, porque entretanto depois o projeto da Associação também me abriu outros horizontes. Isto é como tudo, sempre caminhamos, os caminhos vão-se nos aparecendo, não é? Porque a única forma de termos oportunidades é mesmo movimentarmos, não é? Exatamente. É mexermos, e as coisas vão aparecendo, e portanto, ao fim de 6 anos de estar na Associação, porque depois tivemos que mudar o nome de Infantário e Jardim de Infância para a Associação Fernando Pinto, porque começámos a trabalhar muito na área da formação profissional, projetos com as mulheres, etc. E um Infantário e Jardim de Infância titular esse tipo de projetos não era assim muito adequado, e então por isso é que deixou de se chamar Infantário e Jardim de Infância de Montemor Velho para passar a chamar-se Associação Fernão Mendes Pinto. Ao fim de 6 anos e meio, eu achei que o meu trabalho na associação estava feito, e depois porque eu gosto, como eu costumo dizer, as minhas raízes são em Montemor, e a minha raiz é de lá, e portanto, mas eu sinto-me fazer parte de qualquer sítio onde eu me sinta bem e onde me acarinhem. Claro. Portanto, isso pode ser em qualquer parte do mundo, claro. Não é? As nossas raízes, obviamente, são as nossas raízes. Mas há o sangue que é importante, claro. tal como o poeta da Eireira dizia, o sangue, não vamos trair o sangue, não é? Exatamente. Entretanto, ao fim desses 6 anos e meio, mais coisa, menos coisa, a associação também começou a enverdar por outras perspectivas, porque eu, quando comecei o projeto, na altura, com o Vítor, que se juntou, com o Vítor Camarneiro, que se juntou outra malta, obviamente não fizemos isto sozinhos, tínhamos um conjunto de prerrogativas. Por exemplo,
nunca nos filiámos em partido político nenhum, para estarmos à vontade. Por exemplo. Claro. E a partir de determinada altura essa coisa começou a ser uma coisa mais importante que até, se calhar, os projetos da associação. E nessa altura eu achei que já não era propriamente a associação que eu tinha ajudado a criar, que era outra coisa, e pronto, e fui para a Companhia de Teatro do Noroeste, o Teatro Noroeste em Viana do Castelo, onde estive 4 anos, onde fiz esta tal peça do Ibsen, do O Inimigo do Povo. O teatro é uma atividade que nunca vai deixar. Sim, aliás, eu acho que vou trabalhar a vida toda, porque eu sou trabalhador independente. Eu neste momento estou de férias, mas não estou remunerado, não é? Por exemplo, não é? É destas coisas, ou seja, dás à enxada e abres os buracos, ou então não há dinheirito. Exatamente, é isso. Luís Pessoa, acho que tens uma surpresa ou ainda é cedo? Ainda é cedo porque ainda é amanhã. O Vítor Filipe tem tanto para nos contar e uma das peripécias vamos cair em 1982, que tanto nos diz a nós, porque foi na altura que foi no edital da Câmara que nos disseram, olha, dia tal tens que te apresentar na tropa. E lá vai, em 1982, como qualquer cidadão masculino na altura, vais até à Marinha, e não foi coisa pouca, porque ambos tivemos de cumprir 24 meses, eu na Força Aérea e tu na Marinha. Hoje, à distância desses tempos, como é que foi? 24 meses e 10 dias. Ir para o Alfeite. É verdade. Eu não fazia questão nenhuma em ir à tropa. Obviamente tive que ir às inspeções, porque era obrigatório, mas não fazia questão nenhuma de ir para a tropa. Antes, pelo contrário. Eu via-me era cá fora, nas associações e a trabalhar. Entretanto, na segunda incorporação lá me chamaram e chamaram para a Marinha, que apesar de tudo, até não foi mal, onde fiz um curso de teletipista e mais não sei o quê, na área das comunicações. Das comunicações. E, portanto, depois dos 3 meses de Vila Franca, tive 6 meses no Alfeite a fazer o curso e ao fim de 6 meses fui para Faro, para o posto de comunicações, onde, pronto, estávamos ali a trabalhar nas nossas áreas. No fundo era 24 horas de serviço. Hoje fala-se muito a reativar o serviço voluntário, porque a valência do serviço militar obrigatório terminou já há alguns anos, mas eles querem reativar essa. Achas que tem pés para andar esta do serviço militar obrigatório com os 24 meses, como era no nosso tempo? Acho que todas as pessoas deveriam passar, nem que seja por um estágio de 6 meses, mais que não seja aprenderem alguma coisa em termos de defesa pessoal, porque hoje em dia a gente não sabe quando é que um dia podemos precisar de alguns conhecimentos nessas áreas, infelizmente. Quando se pensava que o mundo caminhava mais no sentido da paz e os valores humanistas que eram cada vez mais respeitados, como estamos a assistir, as coisas não estão a acontecer exatamente assim. Agora, acho que não deve, apesar de tudo, não deveria haver obrigatoriedade. E acho que as forças militares têm suficientes aliciantes para muita malta que queira seguir essa área, porque há muitas profissões que lá podem desenvolver, né? Até de lá trazer profissões. Eu lembro, por exemplo, que quando eu estava a acabar a tropa e recebia no centro de comunicações telefonemas da TAP e de outros sítios a saber quando é que malta do meu curso saía, porque eles precisavam dessa malta nos centros de controle dos aeroportos, etc. Não é? Portanto, pode ser uma via possível para algumas pessoas também depois, em termos profissionais, desenvolverem a sua atividade. Eu acho que se calhar o voluntariado seria uma proposta interessante e penso que é um bocado nessa base que está a acontecer, não? Até sim, porque de vez em quando vejo alguns anúncios da Força Aérea. Estão a pensar em fazer 3 a 4 meses. Da Marinha para lá irem. Sim, fazerem 3 a 4 meses, terem mais ou menos uma noção daquilo que por lá passa, terem o básico da instrução militar e não mais, porque realmente no nosso tempo, eu recordo-me que, por exemplo, havia pessoal já casado com filhos que era obrigado a ir cumprir o serviço militar obrigatório a ganhar 0. E eram os únicos que em casa ganhavam e a coisa ficava muito complicada. Penso que eles estão a estudar isso, não sei em que moldes ainda, e depois logo veremos.
Vítor, estamos a sair de uma pandemia, mas logo chegou. Estamos a sair de uma pandemia, mas logo chegou a guerra. Pergunto-te, que projetos tens para o futuro a nível do teatro e o que podemos vir a ver e onde? Olha, onde ainda não te sei dizer, mas a ideia é que, em princípio, se estreie aqui na Figueira da Foz, em algum espaço que, entretanto, seja oportuno acontecer. O que neste momento há uma peça que tem 4 atores, 3 atores e uma atriz, e depois há um outro projeto que tem a ver com um encontro de monólogos. Olha, ainda há bocado estávamos a falar no Nano, nem de propósito, em que o objetivo é fazer uma coisa que não é inovadora, porque já aconteceu, mas que não teve regularidade, que era passar a existir aqui na Figueira da Foz anualmente um encontro de monólogos, de atores e atrizes que venham apresentar o seu trabalho, que no mínimo de 15 minutos, no máximo de 1h15, uma hora e um quarto, pudessem apresentar os seus trabalhos e paralelamente desenvolver-se um seminário onde se convidem algumas pessoas consideradas conhecedoras do assunto, que venham connosco e com quem estiver interessado discutir o que é isto dos monólogos. O monólogo é uma coisa que o ator faz sozinho para outros assistirem, o ator está a contracenar com o público, está a contracenar consigo. Como fez em Buarques, não é? Como fez em Um Buarques. bocado, exato. E discutir também essa questão que eu penso que está pouco falada aqui em Portugal, e não existe essa regularidade de acontecer um festival em que seja só feito por atores e atrizes, onde cada um traz o seu trabalho. E a Câmara Municipal da Figueira da Foz está receptiva ou ainda não apresentaram o projeto? Neste momento estamos a aguardar uma reunião com o Sr. Presidente para saber exatamente até que condições é que teremos de, para o ano, começar a pôr a companhia a funcionar. A ideia é reunir com o Sr. Presidente, saber se ele está interessado, de que maneira é que está interessado, porque até aqui, curiosamente, esta companhia foi criada quando o atual Presidente da Câmara veio pela primeira vez para a Figueira, na altura que estava-se a construir o Centro de Artes e Espetáculos, e a ideia era criar uma companhia profissional que se sediasse no Centro de Artes e Espetáculos. Residente. Uma companhia residente, que na cabeça de algumas pessoas com alguma influência aqui na cidade gerou algumas complicações, porque achavam que se nós fôssemos para o Centro de Artes depois tomávamos conta daquilo e ninguém mais podia ir para lá, enfim, quando não era nada disso que se tratava. E toda a gente teria a oportunidade de usar o espaço, e a gestão do espaço não era nossa, nós éramos uma companhia residente, tínhamos o nosso trabalho, os nossos horários, o nosso espaço de trabalho e ponto. E dentro da programação do Centro de Artes e Espetáculos, nós encaixaríamos os nossos espetáculos, mais nada. Mas as pessoas achavam que isto... até porque na altura não sabiam bem o que é que fazer ao Centro de Artes, não sei se hoje sabem, mas na altura não sabiam. Entretanto, tivemos apoio do Presidente da Câmara para criar a companhia, do atual Presidente da Câmara, na altura, o seu segundo mandato, primeiro mandato, exatamente. Mas então depois vão aguardar, logo a Câmara a seguir nos cortou o subsídio, assim que mudou de Câmara, assim que o Dr. Pedro Santana Lopes deixou de ser Presidente e passou a ser outra Câmara, deixámos de ter apoio da Câmara. E, portanto, aí as coisas complicaram-se, porque o Ministério da Cultura só apoia as companhias e os grupos de teatro, ou de dança, ou orquestras, ou o que quer que seja, quando as próprias autarquias consideram de manifesto interesse cultural a existência destas estruturas nos seus concelhos e apoiam. E, portanto, a Câmara apoia, o Ministério apoia. A Câmara não apoia, o Ministério não apoia. Basicamente é assim que acontece. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer entretanto e ver se a partir de 2023 começamos outra vez a ter vida em termos da companhia e ver o que é que conseguimos fazer dentro das condições que conseguimos reunir. Muito bem.
basicamente. o tempo é isto mesmo, corre uma velocidade estonteante, como a gente estava no início a conversar, que íamos fazer um programa de 45 minutos e já temos uma hora. A conversa tem conteúdo e por isso desejo as melhores felicidades profissionais e familiares ao Vítor. Muito E obrigado. procurei um texto teu para finalizar a nossa conversa e desejar um abraço e até um dia destes. Eu vou colocar Até um dia então destes. esta peça. Cada instante verte no vazio. Que faria eu sem este mundo sem rosto, sem perguntas, em que existir dura apenas um instante, em que cada instante verte no vazio, no esquecimento de ter existido? Sem esta onda, em que no fim corpo e sombra juntos se tragam? Que faria eu sem este silêncio, abismo de murmúrios, ofegando furioso em direção do socorro, em direção do amor? Sem este céu que se eleva sobre a poeira de seus lastros? Que faria eu? Eu faria como ontem, como hoje, olhando por minha vigia se não estou só, a errar e a virar, longe de toda a vida, no espaço títere, sem voz, por entre as vozes encerradas comigo.
E foi, então, na miragem com o Vítor Filipe. E foi bom terminámos recordar isto, já não me lembrava disto. Muito bem, Olímpio, fecha a porta. Foi um prazer, Vítor Filipe, muito obrigado. Foi uma belíssima conversa. Da minha parte, uma verdade absoluta na minha aprendizagem. Estivemos realmente com a miragem Monte Moro Velho. Voltemos, vamos regressar um dia destes, amanhã talvez, às 21 horas, com mais um entrevistado. Luís Pessoa na Quarteira, um abraço para ti, para os nossos seguidores, Olímpio França Ferreira Foz, um abraço, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Igualmente, Vitor. muito obrigado a vocês e todas as felicidades. Tá, muito obrigado. Foi um prazer.